alunos, tudo bem? Hoje nós iremos continuar com a construção de gráficos, tanto gráfico de barras como gráfico de setores. Vamos tentar seguir o exemplo do livro, na página 176. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos utilizar essas tabelas para montar, tá bom? A tabela A será usada para montar o gráfico de barras. E a tabela B será utilizada para montarmos o gráfico de setores, tá? Começando aqui, vamos lá. A Escola Bom Saber realizou uma gincana em que uma das tarefas era arrecadar agasalhos para serem doados a entidades assistenciais. As tabelas A e B a seguir apresentam o resultado de cada equipe e a quantidade total de itens arrecadados pelas equipes. Então vamos lá, a fonte no caso é Escola Bom Saber. O nome da tabela A, vamos utilizar a tabela A para criar o gráfico de base. Gincana da Escola Bom Saber, as equipes são Tucano, Arara Azul, Beija-Flor, Tu, Yu e Bem-TV. Quantidade de pontos, 55, 40, 35, 30 e 25. Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos construir o gráfico de base. Observe como a Luana construiu um gráfico de base para representar os dados na tabela A. Primeiro, ela iniciou e traçou dois eixos perpendiculares aqui, ó, como vocês podem observar. Um na horizontal e outro na vertical. Ela traçou os dois traços primeiramente. No segundo passo, ela fez isso aqui, ó. No eixo horizontal aqui, ó, ela indicou o nome de cada equipe e no vertical a quantidade de pontos. Então, aqui, ó, equipe, coloca aqui no canto e em cima a quantidade de pontos. Quais foram as equipes? Lá em cima não está escrito Tucano, Arara Azul? Então, ela colocou cada um dos nomes aqui, ó, na horizontal. No terceiro passo, ela marcou um eixo na vertical, a quantidade de pontos, usando 1 centímetro para cada 10 pontos. Como aqui o intervalo vai de 25 até 55, ela marcou de 10 em 10. Então, aí ela separou aqui, ó, cada 1 centímetro equivalia a 10. Aí, ó, ficou 10, 20, 30, 40, 50 e 60. E aqui embaixo os nomes. Depois que ela fez isso, ela colocou o nome aqui em cima, Gincana da Escola Bom Saber, e fez o gráfico de barras no número. Ou seja, Tucano foram 55 pontos. Então, ela fez, seguindo a régua, 55 pontos. Depois, Arara Azul, 40 pontos. A Beija-Flor, 35 pontos. Tu, Yu, 30 pontos. E o Bem-TV, 25 pontos. Ela seguiu como se fosse com a régua, como reforçando a cada 1 centímetro equivalia a 10, até chegar a 60. Pronto, é assim que cria um gráfico de barras. Fácil, né? Agora o gráfico de setores, que é um pouquinho mais complicado, tá? Aqui, ó, vamos utilizar o exemplo da tabela B. Se você tiver dúvida no gráfico de barras, reveja o meu vídeo até você fixar bem esse conteúdo, tá? Arrecadação de agasalhos na gincana da Escola Bom Saber. Então, item arrecadar. Primeiras roupas foram 171 roupas, cobertores foram 114 e pares de calçados foram 95. O total, 380. Para representar em um gráfico de setores os dados da tabela B, João calculou a porcentagem de cada item em relação ao todo e determinou o ângulo a que essa porcentagem se refere em cada setor do gráfico. Por exemplo, para o item de calçado, o primeiro passo é você achar a porcentagem, que vai até 100%, e depois encontrar o ângulo que vai estar no transferidor. O transferidor a gente sabe que vai de 0 a 360. Então, para você saber o gráfico de setores, porque ele trabalha com 360, para você saber essa abertura aqui, ó, você tem que usar o transferidor, tá bom?
Então vamos lá. Eu quero saber, a gente precisa transformar 3 valores aqui, ó, tanto em porcentagem como em ângulo: a roupa, o cobertor e as pares de calçados. Eu fiz aqui para vocês entenderem melhor. Primeiro vamos para a porcentagem. Os pares de calçados foram 95. Aí você pega 95, aqui ó, 95 pares de calçados, e divide pela soma dos 3, que é 380. Para achar a porcentagem, pega o valor par de calçados, divide por 380 e multiplica por 100. Então, são 25% que representa os pares de calçados. Mas e a abertura? Como eu vou fazer essa abertura? A abertura agora você vai fazer o seguinte: você vai pegar essa porcentagem que você encontrou, dividir por 100 e multiplicar pela volta completa da circunferência, que é 360. Então, você vai pegar 25, que é a porcentagem, dividir por 100, que vai dar 0,25, multiplicar por 360, que será 90 graus. Então, você faz um círculo e 25% vai ficar a abertura de 90 graus aqui, ó, na circunferência. Esse ângulo aqui, ó, representa 90 graus. Até aqui, ok? Vamos encontrar 45 porque deu 30. Agora vamos achar o dos cobertores. Primeiro passo é achar a porcentagem e depois qual é o ângulo que vai ficar aberto à circunferência. Então vamos lá, os cobertores foram 114, dividido pela soma dos 3 valores, que é 380, multiplicado por 100, então equivale a 30%. Como eu vou saber quanto que vai ficar aberto na minha circunferência? Aí você vai pegar 30, dividir por 100, que vai dar 0,3, multiplicar por 360, que vai dar 108 graus. Aí vai ser o seguinte, ó. De 0 aqui dão 90, certo? 90 graus. Aqui é 0. 0 a 90 graus. Agora, para te fazer aqui, ó, esse de 30% que tá na cor azul, que são os cobertores, essa abertura aqui foi 108 graus. Então, você vai virar o seu transferidor, vai colocar o 0 bem aqui e abrir até que dê 108, ó. Então, aqui seria 108 graus. De 0 a 108 graus, que equivale a 30%. Na abertura do seu transferidor. E por último, de 45 graus, vamos lá, que são as roupas. As roupas foram 171, aí vamos achar a primeira porcentagem, né? 171 dividido pela soma dos 3, que é 380, multiplicado por 100, vai dar 45%. Para transformar em gráfico de setor, pego 45 dividido por 100, que dá 0,45, multiplico por 360, vai dar 162 graus. Aí vem pra cá, ó. Tu já montou o primeiro, que é os pares de calçados, que foi 90 graus, de 0 a 90. Montou o segundo, que são os cobertores, que foi de 0 a 108. E agora tem que fazer valer se aqui, ó, quando você colocar aqui 0 de novo, tá? Coloca 0 no seu transferidor e vai até aqui, que tem que dar 162 graus. Se essa abertura amarela for 162 graus, então você fez corretamente. E esse amarelo equivale às roupas, que são 45 graus. Então, ó, se você somar 162 mais 108 mais 90, tudo isso vai dar 360 graus. Então, recapitulando, para calcular o gráfico de setores, primeiro você encontra a porcentagem e depois você encontra o ângulo que será aberto dentro da circunferência. E por último, nós temos aqui o gráfico de linhas. Gráfico de linhas, vamos ler. Primeiro, a tabela a seguir apresenta o faturamento da empresa de Cláudio no primeiro semestre de 2018. Primeiro, a gente tem que saber a fonte. A fonte foi a planilha de custos da empresa de Cláudio. Nós temos aqui como nome desse gráfico, faturamento da empresa de Cláudio no primeiro
primeiro semestre, os meses foram de janeiro a junho e o faturamento está em reais. Aí, ó, para construir um gráfico de linhas e representar esses dados, Cláudio traçou dois eixos perpendiculares. No eixo vertical, ele indicou o faturamento e no horizontal, os meses. Então, vamos lá. No vertical, primeiro ele colocou um nome aqui, ó, faturamento da empresa de Cláudio, no primeiro semestre de 2018. Aqui na vertical, ele colocou o faturamento. E ele colocou de 1.000 em 1.000, ó, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, 16.000, que foi os valores, que foi de 10.000 a 16.000, não passou nisso. Então, você procura sempre colocar o valor arredondado aqui, ó, tá bom? Para não causar problema. E na linha horizontal, ele colocou os meses, como é semestre, vai de janeiro a junho. Depois que ele fez isso, agora com a régua, Cláudio marcou os pontos referentes ao faturamento obtido em cada mês. Em seguida, ele ligou os pontos e obteve os gráficos de linha a seguir. Então, qual foi o faturamento do mês de janeiro? Não foi 14.579? Então, vai ficar nesse intervalo aqui, ó, entre 14 e 15. Ele foi e marcou um pontinho. Para o mês de fevereiro, ele obteve 15.136. Passou um pouquinho de 15.000. Então, ele fez o outro tracinho de 15.000. Aí, ele fez a bolinha para o mês de março, que foi 13.024. Ficou bem 13.000. De abril, que foi 10.689. Aqui, ó. Vai ficar entre 10 e 11.000. A bolinha ele marcou. De maio, que foi 11.470. Ó, 11.470. E de junho, que foi 12.462. Bem aqui, ó. Depois que ele fez a bolinha, então ele fez os traços em cima das bolinhas e formou o gráfico de linhas. Eu acho que é um dos gráficos mais fáceis de fazer, né? Depois do gráfico de barras. O que vocês acham? Então é isso, gente. Essa é a nossa aula de hoje, gráfico de barras, de setores e de linhas. Vocês irão realizar a atividade da página 179 a 181, tá bom? Então é isso, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!